O que muda na Previdência em 2025 e que impacta no cômputo de período rural? Aqui eu quero te perguntar se você está por dentro de tudo que pode impactar em 2025, em termos de mudanças na Previdência, nas regras de transição e aquilo que se aplica a quem quer utilizar tempo rural, até mesmo aos trabalhadores rurais. Então, vou abordar nessa aula tudo o que você precisa saber para atuar em 2025, relacionando as mudanças da Previdência aos trabalhadores rurais, que são hoje ou que foram um dia trabalhadores rurais. Sou Jane Berwanger, doutora em Direito Previdenciário, atuo principalmente em Previdência Rural. E no vídeo de hoje eu vou detalhar as mudanças nas regras de transição de 2025, trazendo alguns insights relacionando com o cômputo do tempo rural. Se você já atua com previdência, eu vou te pedir uma ajudinha. E se inscreve aqui no canal para acompanhar conteúdos exclusivos que valorizam o seu trabalho como advogado e também já ajuda aqui a crescer o nosso canal. Então, me dá uma ajudinha aí, por favor. Bom, a cada ano, as regras de transição da reforma da Previdência vão evoluindo. Regras de transição foram feitas para acabar. É uma transição entre a regra antiga e a regra nova. Mais dia menos dia, terminam as regras de transição. Algumas demoram mais tempo, outras menos tempo. Se você não está bem por dentro das regras de transição, eu te sugiro voltar um vídeo e ver lá aquele vídeo que eu explico passo a passo tudo como compreender as regras de transição e aquilo que mudou em 2025. Porque aqui eu quero falar do que impacta o rural, do que muda para quem quer computar período rural. Bom, vocês devem lembrar, então, que na regra de transição da soma de pontos, eu somo a idade com o tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição, mais rapidamente eu chego na regra da transição de pontos. Vou explicar aqui para vocês, trazendo exemplos concretos. Então, vou abrir aqui minha tela em branco, trazer os exemplos para poder demonstrar como isso é importante. Vamos imaginar que uma pessoa começou com carteira assinada em janeiro de 1991. Janeiro de 1991. Uma mulher com 58 anos de idade. Em janeiro de 1991 até janeiro de 2025, até janeiro de 2025, ela tem os 34 anos de contribuição. Porém, digamos que nesse meio tempo, ela ficou 2 anos afastada. Vamos colocar aqui 2 anos desempregada. 2 anos desempregada. Então, ela tem 32 anos de contribuição. Vamos imaginar, então, essa mulher com 58 anos de idade, ela tenha exercido atividade rural antes de ir para a cidade. Se ela tem 58 anos de idade, ela nasceu em 1967. Então, vamos colocar aqui, nascimento, 1967. Eu aqui não vou entrar ainda na polêmica do cômputo de rural com menos de 12 anos. Eu vou considerar aqui mais 12 anos. Então, vamos colocar aqui de 1979 até 1991, ela exerceu atividade rural. Então, aqui ela tem, vou colocar aqui 12 anos de atividade rural, mais 32 anos de contribuição, igual 44 anos de idade.
Maravilha. Na verdade, essa pessoa já poderia ter se aposentado. Essa pessoa já poderia ter se aposentado. Vamos colocar aqui 44 mais 58, vai dar 102 pontos. Poderia até ser um homem. Se fosse um homem, teria direito à aposentadoria nessa condição, pela soma de pontos da, usando o período rural. Vou trazer um outro exemplo. Digamos que uma mulher tenha 59 anos de contribuição, e aqui eu vou falar, nessa hipótese aqui, eu vou falar da transição da idade mínima. A idade mínima é 59 anos. Vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês a tabela que nós usamos para mostrar aqui que em 2025 são a idade é 59 anos para a mulher, 64 anos para o homem. Então, ela já tem os 59 anos, aqui, ela já tem os 59 anos e ela tem 27 anos de contribuição. 27 anos de contribuição. Mas, se ela somar 3 anos de atividade rural, lá atrás, 1980, 85, por exemplo, ela fecha os 30 anos e também tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Essas situações aqui são mais simples, mas vou complicar um pouco agora na regra de pontos, tá? Vamos colocar aqui que ela começou a exercer atividade urbana em 94. Então, ela teria 29 anos de contribuição. Vamos colocar aqui que ela tenha, colocar até um pouco menos, aqui 98. 98, então ela tem 2025 menos 98, 27 anos de contribuição. E ela precisa, para somar pontos, de 34. Então, ela precisa de 7 anos de contribuição. Digamos que ela só consiga comprovar a atividade a partir de 1985. Ela só consiga, a partir de 1985, comprovar a atividade. De 1985 até 1991, ela tem 6 anos de atividade rural que ela não precisa indenizar, porque até 31 de outubro de 1991 não precisa indenizar. Mas com esses 6 anos, ela fecha apenas 33, então ela precisa um ano a indenizar. Então, ela pode indenizar esse período rural para a soma de pontos. Esta é uma regra que não é problema no INSS. Ela pode indenizar esse um ano, o INSS vai conceder o benefício normalmente. Porém, se eu tenho a regra do pedágio de 50%, em que a mulher tinha, vamos imaginar aqui, 25 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, para chegar na regra do pedágio de 50%, ela precisaria 28 anos de contribuição. E para chegar nessa regra, então, ela teria que indenizar 3 anos de rural a serem indenizados. O que acontece nesse caso aqui? O INSS entende, isso está lá na portaria 1382, 1382 de 2021. Nessa portaria que eu vou disponibilizar para vocês, inclusive. Nessa portaria diz que essa indenização ela não conta para a regra de transição. Então, ela, mesmo pagando, ela continuaria com 25 lá em 13 de novembro de 2019, e no dia 14, milagrosamente, ela pula para 28.
Essa questão está na Portaria 1382, mas é bastante controvertida. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais entende que período indenizado, e aqui vale rural e urbano, por exemplo, um autônomo que precisa indenizar, um empresário, conta para a regra de transição, conta para o pedágio, tudo direitinho. A questão que a TNU entende diversa dos tribunais, de forma diversa do que entendem os tribunais, é que a TNU entende que os efeitos financeiros são a partir do pagamento. O, o cálculo, a análise do direito é lá de trás, mas os efeitos financeiros são do pagamento. Já os TRFs entendem que os efeitos financeiros, se a pessoa pediu a indenização desde o requerimento administrativo, e aí está a importância do papel do advogado. É fundamental a gente fazer esse pedido lá desde o começo. O segurado sozinho não vai saber disso, não vai ter essa informação. Então, se foi requerido desde o primeiro momento, está valendo e os efeitos financeiros são lá de trás. Esse era o entendimento até aqui. Entretanto, nós temos um tema fixado, aliás, afetado no STF, que é o tema 1329, que também eu vou compartilhar aqui com vocês, tema 1329 do STF, que vai tratar justamente dessa questão. Vou compartilhar aqui já, para mostrar para vocês o que está em discussão. Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103. O artigo 17 trata justamente da regra do pedágio de 50%. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, artigos 3º, 17 da Emenda Constitucional 103, a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a emenda para enquadramento na regra de transição, que exige tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor dessa emenda. Esse tema foi afetado em 2024. Eu, inclusive, atuo nesse tema pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu cuido diretamente, eu sou diretora de atuação judicial, mas esse é um caso que eu cuido diretamente, junto com outros colegas também. Então, o STF vai analisar essa questão. O tema afetado, ele está tratando apenas da regra de transição do pedágio de 50%, que exigiria um tempo mínimo de contribuição. Não está tratando do pedágio de 100%. Por exemplo, se nesse caso, vou compartilhar aqui com vocês, essa pessoa quisesse usar do pedágio de 100%, cumprir 5 anos, e ela indenizar 3, na verdade, ela teria que então só cumprir 2 de pedágio e não 5. Não sabemos se vai se estender para essa condição os efeitos ou não nesse momento. Mas é uma questão ainda a ser apreciada aí no STF, e por isso a gente tem que ter cuidado. Como que a gente faz para se preservar até como advogado? Primeiro ponto é que a gente tem que pedir desde o começo. Primeira coisa, é fundamental pedir desde o primeiro momento a indenização. Segundo, para se precaver, é melhor depositar em juízo. Se for viável, deposita em juízo para não correr o risco de pagar e não ter reconhecido o direito, porque aí o cliente vai ficar louco, o cliente vai ficar muito chateado, para dizer o mínimo, por ter pago a indenização e não ter se aposentado. E acompanhar a evolução dessa questão no STF. Talvez vocês perguntem, já que eu estou atuando nesse caso, qual é a minha opinião? Olha, eu sou uma pessoa geralmente
otimista, né? Acredito, que o STF ele lida bem com essa questão de regras de transição, de pedágio, então e tem o histórico também do próprio INSS. O próprio INSS reconhecia. Vamos ver, mas tem que ter esse cuidado. Então, a gente, como advogado, tem que alertar o cliente e cuidar na hora de fazer o pagamento. Me conta aí se você tem alguma situação assim que você quer computar tempo rural e se você tem que indenizar um tempo rural. Qual é a estratégia que você está usando? Dá uma Conta pra gente aqui a sua experiência, compartilha aqui com a gente, comenta aqui, por favor. Bom, então aqui nessa aula, nesse vídeo, a gente falou sobre a questão do rural, do cômputo de tempo rural e os efeitos disso nas regras de transição, principalmente da soma de pontos e das regras do pedágio. É muito importante a gente estar preparado sempre para essas questões todas, porque vocês veem assim, cada pouco a STF, a STJ afeta um tema, então a gente tem que estar sempre por dentro disso tudo. Gostou do conteúdo? Então, curte aí o vídeo, compartilha com os colegas, se inscreva aqui no canal para mais dicas práticas e atualizações sobre o direito previdenciário. E aqui também você encontra um link daquela portaria que eu falei, 1382, que você precisa conhecer para poder não cometer erros nessa questão do cômputo de tempo rural. Bom, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Semanalmente eu estou aqui disponibilizando conteúdos relacionados à previdência, principalmente focando em previdência rural. Se você ainda não está inscrito, já sabe o que fazer. Até o próximo vídeo.